Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Peregrinar. Você já sabe, você já está acompanhando, você já sabe que sim, é possível você peregrinar. Já deixe o seu like, já se inscreva no nosso canal, porque hoje nós temos um episódio maravilhoso. Eu sou a Evelyn Barros, missionária da comunidade Obra de Maria, e tenho o prazer de receber nesse episódio alguém que eu escutei tantas vezes entrevistando e hoje eu vou ter a graça de entrevistar ele, gente. Olha que maravilha, olha como são as coisas de Deus. Eu vou estar com o Dunga aqui no nosso Pode Peregrinar. Seja muito bem-vindo, Dunga. É uma alegria imensa, mas imensa mesmo. É um privilégio para mim, mas também para toda a Obra de Maria que tem, assim, você realmente como irmão. Você na Obra de Maria está em casa. Uma alegria, Evelyn. Obrigado, né? Um abraço a todos os membros da Obra de Maria e todos aqueles que nos acompanham nesse momento, nesse Pode Peregrinar. E você pode peregrinar mesmo, né? Eu adorei o nome, né? Pode peregrinar. Uma alegria muito grande, né? Finalmente deu certo. A Cris Henrique sempre insistindo comigo para vir gravar, mas as agendas daquele jeito, né? Mas graças a Deus hoje deu certo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Que bom, que bom. A alegria é nossa. Dunga, eu sempre escutei você falando, contando quantas vezes você já foi para a Terra Santa. Os peregrinos que estão assistindo, escutando através da rádio também, quantas vezes você já peregrinou, principalmente para a Terra Santa? Olha, foram 45 vezes, né? Então, dessas 45 vezes, 43 vezes foi com a Obra de Maria, né? As duas primeiras vezes foi com a Demarré, também um grande abraço para o Marcos, que é uma pessoa fantástica, mas logo em seguida, a partir da terceira vez que lá fui, comecei a ir com a Obra de Maria e não parei mais, né? Quando eu percebi que Deus tinha algo diferente para a minha vida, né? Eu passei a fazer da peregrinação a minha faculdade, né? Então, para mim, essas 45 vezes na Obra de Maria foi a faculdade que Deus me permitiu fazer. Então, realmente é uma experiência fantástica. Você imaginou, assim, na primeira vez que você foi, que você iria tantas vezes assim? Eu imaginei assim, eu queria voltar mais uma vez, né? Como eu fui sem a Neia a primeira vez, e quando eu estava saindo de lá, eu fiz um pedido a Deus, né? Que eu volte aqui pelo menos mais uma vez, né? E que eu possa trazer a minha esposa, né? No ano seguinte eu estava lá com a Neia, né? E no terceiro ano, daí já fui convidado pela Obra de Maria, nessa parceria maravilhosa que tem com a Canção Nova. Eu, como membro da comunidade Canção Nova, naquela época, fiz a minha terceira experiência e aí não parou mais, né? E aí realmente foi uma caminhada, está sendo, graças a Deus, né? Até hoje, uma caminhada muito linda, né? Eu sempre vou para Israel com pelo menos 10 perguntas novas. Nossa. Que aquele estudo bíblico causou em mim, né? Eu caminhei naquele estudo bíblico, parei numa determinada situação que eu não encontrei resposta, anotei e uso as minhas idas para a Terra Santa para buscar essas respostas, né? Para conversar com guias locais, com os padres que lá estão comigo, com os amigos que nós já fizemos lá. E volto com essas respostas que me impulsionam a ir mais à frente no meu estudo bíblico, que também vai gerar outras perguntas, e assim tem sido nessas 45 vezes. Então nunca se torna a mesma. Não. Sempre naquele mesmo lugar, com pessoas diferentes, no momento da minha vida diferente, né? Com novos problemas, novos projetos. Então, aquele lugar, aquela passagem bíblica se faz nova completamente na minha vida. Então, sempre é uma emoção. Tanto é que quando está faltando aí um mês, mais ou menos, para eu voltar à Terra Santa, já dá uma taquicardia, já me dá um negócio assim, a gente fica, já não durmo direito, né? Naquela ansiedade boa, né? Sim. De chegar logo aquele dia para poder voltar à Terra Santa. Dunga, qual foi a sua experiência de ir sozinho? Eu pergunto isso porque recentemente eu estava com um casal e foi somente o esposo. E ele disse assim, nossa,
tá sendo maravilhoso, fui acompanhar a mãe e tudo mais, mas ele disse, eu quero trazer minha esposa aqui. Mas vamos lá, vamos dividir. Como foi a sua experiência de ir sozinho pela primeira vez? Era a sua primeira vez, estava indo sozinho para a Terra Santa. E depois, a sua segunda vez, revisitar todos aqueles lugares, mas agora não mais sozinho, já com a Neia. Interessante que a primeira vez que eu fui, geralmente quando a gente vai, a gente começa a peregrinar pela Galileia, né? Sim. A gente já vai no norte do país, faz toda a Galileia e depois vem descendo para o sul, onde está a Judéia. Mas a primeira vez que lá eu estive, interessante, estava tendo conflito, né? Então, em 2000 e principalmente em 2001, quando teve uma intifada, foram os 2 primeiros anos que eu fui onde estava acontecendo um conflito. Então, quando a gente chegou pela primeira vez, nós não pudemos ir para o norte do país, porque tinha um pequeno conflito lá com a Síria, com o Líbano. Então, nós começamos a nossa peregrinação pela Judéia. E o primeiro lugar que eu fui foi a igreja do Getsemane, né? Que é uma igreja interessante, você conhece, é uma igreja assim com pouca luz, né? Onde está aquela pedra, onde Jesus suou sangue, onde ele sentiu o peso, né, do pecado do mundo sobre ele e chegou, né, as veias capilares dele acabaram estourando e misturando com suor e o rosto dele realmente se encheu de sangue. Então, quando eu entrei naquela igreja, eu fui sozinho, né? Fui com um grupo, mas familiarmente estava sozinho. Quando eu entrei, eu tive a sensação física de que alguém tinha me abraçado, né? E eu até olhei para ver se alguém realmente tinha me abraçado. Então, aquela sensação física, seguida de eu olhar para ver quem estava me abraçando, e eu percebi que ninguém estava me abraçando. Então, eu me senti abraçado por Deus. E eu entrei naquela igreja chorando copiosamente. Foi minha primeira visita na Terra Santa, foi a igreja do Getsemane, né? Onde Jesus chorou, onde Jesus suou sangue e tudo mais. Bom, ali eu entrei com essa sensação física e fiquei ali, não sei, me lembro quanto tempo, com um grupo, naquela visitação. Então, aquilo foi minha primeira experiência. Eu senti que Jesus estava abraçando, né, todo o peso que naquela oportunidade estava sobre mim. E quando eu saí daquela igreja, eu já era uma outra pessoa. Né? Ninguém tinha me explicado nada, eu não tinha rezado com ninguém rezou por mim, mas a primeira visita que eu fiz na Terra Santa foi a igreja da Agonia, o Getsemane, e quando eu entrei, eu já era uma outra pessoa. Então, as minhas experiências, quando eu fui sozinho à Terra Santa, eu sempre procurei reservar um momento, ou dentro do dia, ou à noite, quando o grupo já está no hotel, para eu me retirar, né, para fazer uma oração. São muitas as vezes que nós ficamos, por exemplo, hospedados em Tiberíades, por exemplo, onde tem aquele mar de frente do hotel. Então, quando está todo mundo já instalado, eu vou para perto do mar e vou rezar com a Bíblia. Então, as minhas experiências místicas, digamos assim, eu sempre fiz, né? Então, sempre foi um contato, uma experiência, uma intimidade muito forte com Deus. Então, eu nunca fui à Terra Santa e voltei sem ter vivido essa situação. Então, são várias, em todos os lugares. Primado de Pedro, né? O Mar da Galileia, o Monte da Transfiguração, o Monte Tabor. Sim. Então, todos esses lugares realmente mexeu e mexe muito com a minha estrutura. Porque naquela época não se tinha muitas imagens como nós temos hoje, na Sim, verdade. Tudo era uma descoberta. Era tudo uma descoberta. Como é que será que é aquele lugar, né? E quando chegava... Nós não tínhamos celulares em 2001, né? Assim, fácil para a gente entrar em contato, fazer uma ligação de vídeo, ou então ter acesso a imagens. Então, para nós, naquela época, em 2001, tudo realmente era uma descoberta nova. Eu não sabia o que iríamos encontrar. Nossa. Ah. E a segunda vez? Aí você já estava com a Neia, já estava com a sua outra metade. Qual foi a experiência como casal? Aí também a mesma experiência, né? Porém agora em dose dupla. Então foram muitas vezes que eu vi a Neia chorando copiosamente, né? Foram muitas vezes que a Neia me viu chorando copiosamente, né? Foram muitas vezes que nós levamos os nossos impossíveis
naquele determinado altar, né? Na Igreja do Santo Sepulcro, na Natividade, né? No Galicanto, no encontro de Maria com Santa Isabel. Então, em todos esses lugares, e eu sempre digo para as pessoas também, que em cada lugar nós vamos extrair daquele lugar um milagre específico, né? Então, dependendo da passagem bíblica que ali aconteceu, nós vamos rezar diretamente ali. E não foi diferente comigo e com a Neia. Então, a primeira vez que eu fui com a Neia, a gente fez esse caminho juntos. Então, nós já tínhamos os nossos problemas, porque cada fase da vida a gente tem um determinado problema crônico, né? Que fica conosco ali um tempinho. Depois a gente resolve, supera, vem outros, né? Então, cada vez que lá estive com ela, se eu não me engano, umas 20 vezes que eu fui na companhia da Neia, nós vivemos juntos de mão dadas, abraçados, né? O drama atual da nossa vida, daquele momento, entregando aos pés de Jesus e voltando de lá com uma força incrível, né? O que eu sou com a Neia hoje, o matrimônio que nós temos hoje, foi muito influenciado pelas nossas idas à Terra Santa e aos outros santuários, mas especificamente falando de Terra Santa, né? Mexeu e mexe ainda muito conosco. Então, como casal, peregrinação. Sem dúvida, sem dúvida. É assim. E depois voltando para o hotel, tendo a nossa intimidade no quarto do hotel. Um retiro É um casal. retiro, é um retiro de casal. Porque é impossível você chegar no hotel, quando você está sozinho, tudo bem. Mas quando você está na companhia de alguém, é impossível você entrar no quarto de alguém e ir dormir. Sim. Você vai conversar sobre aquilo que foi o dia, né? Eu fico imaginando, por exemplo, quem vai com um amigo, quem vai com um irmão, quem vai com um parente, ou quem compartilha um quarto, que vai conhecer aquela pessoa, né, através daquele primeiro contato na peregrinação. Sim. É impossível chegar no quarto e dar boa noite e vou dormir. Não, você vai conversar sobre aquilo que foi o dia. Agora imagina isso em um casal, né? Perguntando, e aí, bem, o que mais te marcou o dia de hoje? E ela falando, e uma coisa puxa a outra. Então, realmente foi, tem sido, né? E será para sempre, quando eu voltar com ela lá, uma experiência fantástica, maravilhosa, que vai amadurecer ainda mais o nosso relacionamento. Os casais têm a oportunidade de fazer a renovação das promessas matrimoniais lá nas bordas de Caná. Eu já fui testemunha de um casal que foi praticamente, assim, já com divórcio, já praticamente que assinado. Encaminhado. E foi para a Terra Santa. Não esperava, né, o que iriam viver. Não sabiam nem da renovação das promessas do matrimônio lá em Caná. E, naquele momento, o esposo, que já estava, né, decidido a se separar, ele tem um encontro com Deus. E ali, não somente Jesus transformou a água em vinho, mas transformou o coração daquele homem também. Então, são muitas experiências de casais. E é interessante, né, Dunga? Nós que acompanhamos os grupos, nós bem sabemos que na hora dessa renovação, quem está sozinho fica com saudade. Aquela santa inveja. Fica dizendo assim, ai meu Deus, por que meu esposo não veio? Por que minha esposa não veio? Então, olha, você que está assistindo aqui o Pode Peregrinar, já envia, já compartilha com a sua esposa, com o seu esposo. Ó, bem, verdade. Vamos fazer uma peregrinação juntos. Claro, a Terra Santa hoje tem essa realidade de toda a guerra, mas tem muitos outros roteiros, né, Dunga? Verdade. Não, eu falando ainda das bodas de Caná na Galileia, como nós somos, por ofício, né, evangelizadores hoje, né, nós vivemos isso às 24 horas do nosso dia. Então, tudo que a gente faz hoje é evangelizar, né? É evangelizando, né? Desde uma postagem no Instagram, a um programa de televisão, um atendimento, um encontro final de semana, um show, enfim. E principalmente quando nós estamos peregrinando. Então, quando eu chego, por exemplo, no aeroporto, onde nós vamos nos conhecer ali, eu já quero fazer meio que uma leitura, né, de cada peregrino, né? Geralmente um grupo de 45 pessoas. E eu estipulo para mim que até o terceiro dia da peregrinação, né, que desses 3 dias, primeiros dias, 1 dia e meio praticamente é viajando, né? É chegando na Terra Santa. Então eu vou fazendo uma leitura, vou vendo, observando, né, quem está com um relacionamento assim, assado, principalmente quando tem casais, e principalmente quando estamos indo para a Terra Santa, que vai haver aquele momento da renovação do matrimônio, das promessas do matrimônio. Então eu já vou meio que imaginando como eu posso ajudar aquele casal, né?
Se o marido daquela esposa torce para um determinado time, eu passei também a torcer, entendeu? Porque eu quero ganhar aquela pessoa, né? Porque a peregrinação tem que ser boa para todos, né? Às vezes a esposa é hiper carismática, né? Ama a obra de Maria, ama a canção nova, e o marido foi porque pagou. Eu que estou pagando, estou indo junto. Então ele está com aquele interesse de descansar, de viajar, de conhecer, que não é tão espiritual quanto da esposa. Então é essa pessoa que passa a ser o meu alvo principal, né? E quando a gente chega lá em Caná, toda aquela munição que a gente vai fazendo, né, para aqueles peregrinos, a gente vai municiando eles de sentimentos, de informações, e para chegar no cume daquele momento, que é quando eles estarão lá do lado, no altar, o padre fazendo a renovação das promessas, e toda brincadeira também que a gente faz, toda motivação, né, para dar aquele beijo, para voltar para o hotel, para namorar. Então, tudo isso, eu já vi muitos casamentos sendo reconstituídos ali, durante a peregrinação. Casais que nem pegavam na mão, encerram a peregrinação se beijando, se abraçando, né, fazendo juras de amor. Então, isso é maravilhoso. Isso é uma peregrinação para a Terra Santa, principalmente para quem está casado. Dunga, falando da Terra Santa ainda, qual sua experiência, assim, imagina, 45 peregrinações. São muitas. Nomear uma experiência é forte. É forte, é muito forte. Tem 2 lugares na Terra Santa que eu amo ir, principalmente na Galileia, ligado à natureza, né? Que quando está na hora de voltar para o ônibus, eu falo, meu Deus, queria ficar aqui pelo menos mais meia hora. Que é o Primado de Pedro, né? Ali às margens do Mar da Galileia, que é um lugar assim, a natureza é exuberante, né? Ali estão as fontes que também alimentam o Mar da Galileia, né? Por isso ali também é bem próximo da multiplicação dos pães. É um lugar de preferência de Jesus. Ali aconteceu o encontro na segunda pesca milagrosa, né? Na terceira aparição de Jesus para os discípulos depois da ressurreição. E também o Monte Tabor, né? O Monte da Transfiguração. Esses 2 lugares eu fico assim na expectativa de chegar logo o momento de ir para lá, né? E as passagens bíblicas, a conversa de Jesus com Pedro, né? Cefas, agapas-me, ou seja, você me ama com amor perfeito? No, Kyrie, filho emote, só consigo gostar do Senhor. Então, aquele diálogo maravilhoso em grego, né, que é muito mais rico do que no português, para nós é muito importante. Jesus aceitando o amor que nós podemos dar a Ele, não o amor que Ele tem por nós, que é um amor ágape, perfeito, completo. Então, ali, a certeza de que tudo que eu tenho naquele momento, tudo que eu posso oferecer para Jesus, Ele está aceitando, né? E Ele vai aceitar, e vai transformar aquilo naquilo que Ele realmente tem para mim. Então é um momento maravilhoso. E na Monte da Transfiguração, realmente não dá vontade de descer, né? Quando chega na hora de descer, gente, vamos para o táxi, então vamos descer, vamos para o ônibus. Não dá vontade, é um lugar assim de muito clima de oração, né? Você que está nos vendo agora, né? Imagina um monte isolado no Vale de Jezrael, onde você consegue ver o vale todo, um monte que tem 588 metros de altura em relação à planície, e você vê tudo, e de lá de cima dá a impressão que a gente pode tocar o céu. Então, esses 2 lugares realmente falam muito ao meu coração. Todos os lugares são maravilhosos, né? Mas esses 2 eu fico esperando o dia da visitação. E o Mar da Galileia, Dunga? Então, o Mar da Galileia, meu Deus, né? Eu já cheguei a pegar tempestade lá e já cheguei a navegar à noite também, né? O mar que é um lago, né? Que na verdade é um lago de 22 quilômetros de comprimento, com 12 quilômetros de largura, em média, dependendo da época do ano, uns 44 metros de profundidade. Então, é um laguinho perto daquilo que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas para eles é muito importante, né? Então, o Mar da Galileia é o lugar onde a gente... Até esses dias fiz lá em casa um mapa, mais ou menos do tamanho dessa mesa, com todos os milagres que Jesus realizou ali, né? Milagres e prodígios que Jesus realizou ali no Mar da Galileia. É um lugar
de preferência de Jesus. Jesus viveu ali 3 anos e meio, né? Ali na cidade de Cafarnaum. Então, ele era praticamente, na sua vida pública, daquele lugar. Então, quando você chega no Mar da Galileia, você fala assim, pô, agora é a hora de ler os milagres e trazer esses milagres para a minha vida, né? Porque eu sempre digo isso para as pessoas. Gente, cada lugar que a gente vai, a gente tem que extrair daquele lugar o milagre próprio realizado dali e o que aquilo tem a ver com a nossa vida. Então, o Mar da Galileia é sem dúvida. Eu já cheguei a pegar ondas de 4 metros lá. Né? Ondas que a água entrava no barco. E ali ler a tempestade acalmada. Numa situação como essa... Onde ela aconteceu. Em loco, e acontecendo. Então, realmente, é muito lindo, é maravilhoso. Você acredita, Dunga, que uma vez eu estava no mar e exatamente nessa peregrinação, a missa foi no barco. Uhum. E o padre proclamou, na Terra Santa é o único lugar do mundo que proclama o evangelho do local. Então, o padre, quando foi proclamar, disse, aqui né, Jesus acalmou a tempestade. E é interessante porque eu fui para a peregrinação com minha mãe com câncer. Uau! E quando... Foi interessante, o padre José Nilson, até membro da Obra de Maria, e ele proclamou e ele repetiu cerca de 3 ou 4 vezes. Aqui Jesus acalmou a tempestade. E é interessante que eu estava escutando, mas eu estava preocupada com o grupo, aquela coisa toda. Mas na 3ª vez eu escutei. Aqui Jesus acalmou a tempestade. O mar estava tranquilo, mas dentro estava agitado. E o mais forte é que naquele momento eu tive essa experiência. Deus está acalmando, Jesus está acalmando essa tempestade. E eu volto aqui para o Brasil e minha mãe estava com metástase no corpo, ela refaz os exames e aí ela se depara com os linfonodos calcificados. Uau! Sem fazer químio. Milagre. Entendi. Então, para dizer de que vocês que vão como direção espiritual, nós que vamos vivemos também essa experiência. Porque, de fato, é uma evangelização, é uma missão. Cada um de nós temos nossos problemas particulares. Sim, né? Exatamente. E a gente não consegue nem sequer imaginar o que a pessoa que está do nosso lado esteja passando. Sim, né? Sim. Então, ela está com as tempestades interiores dela, o outro também, eu também. E Deus tem uma palavra para cada um. Como ele esteve um dia entre... a gente vê muito isso em Cafarnaum, quando ele esteve entre o Jairo e a hemorroísa. Né? Então, 12 anos de alegria de Jairo tinham sido transformados em minutos de desespero, porque a sua filha estava para morrer. 12 anos de tristeza e de dor daquela mulher, porque tinha gasto tudo e só piorava, agora se transformava em euforia, porque ela tocou em Jesus. E Jesus, no meio dos dois, né? E para um ele vai dizer, para ela, vá em paz. A tua fé te salvou. E para outro, ele vai dizer, não temas, crê somente. 2 frases completamente diferentes uma da outra. As 2 resolvem o nosso problema. E Jesus no meio, né, dos humores variados. Então, numa peregrinação, a gente tem de tudo. Tem rico, tem pobre, tem culto, tem pessoas que ignoram determinados assuntos, tem pessoas muito simples, tem pessoas muito rebuscadas. Então, tem de tudo, até porque a divulgação é feita pela televisão. Sim. E você não sabe quem está vindo. Sim. Mas todo mundo se torna um só povo naquele momento. E todos vivendo, cada um, a sua própria realidade. Então, imagina o que Deus fala ao coração de cada um durante cada visita. Então, eu tento imaginar, como diretor espiritual, o que Deus está falando no coração de cada pessoa. Por isso que é importante, e isso é eu digo isso para as pessoas que estão indo como diretores espirituais. Dê o seu melhor, se entrega totalmente, porque pode ser a única vez que aquela pessoa vá à Terra Santa. Né? A maior parte das vezes é assim, né? As pessoas economizam, vão contar aquela história para o resto da vida, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, vão escrever livros, vão ter na lembrança e nunca mais voltarão. Outros, graças a Deus, voltam, né? Muita gente volta. Mas imagina você ter a oportunidade. Imagina eu na minha 45ª vez, né? Que foi em setembro do ano passado. Eu fui. E a pessoa indo pela primeira vez. Então imagina, para mim aquilo não pode ser comum jamais. Né? Tem que ser especial, porque para aquela pessoa talvez seja a única vez dela.
Então, eu vou com essa consciência sempre e volto muito feliz. Semana passada, né, eu pude visitar uma família aqui em Espírito Santo dos Pinhais, aqui em São Paulo, que peregrinou conosco, né, em setembro. Né? Então, foi a mãe, a filha e 2 netos, né, os filhos e netos. E eu pude visitar essa família e pude perceber o que a peregrinação causou em toda a família. Sabe? Pude visitar essa família, estive com eles 3 dias e eu falei, meu Deus, como uma peregrinação. Praticamente a peregrinação, ela ajustou toda a família, os cunhados, as noras, sabe? A empresa deles, as atividades, os filhos, a alegria voltou àquela família. Então eu pude perceber o que uma peregrinação causou numa família inteira, quando a mãe, a avó e 2 netinhos peregrinaram. Então é bonito demais. Então você que está nos assistindo, você que está nos escutando, já deixa aí nos comentários desse vídeo, então liga aí para a rádio que você está escutando. Qual foi o seu testemunho de uma peregrinação? Nossa, vai chover testemunho. Recentemente eu encontrei com a esposa e ela disse assim, olha, já estou indicando para todas as minhas amigas para mandar os esposos para uma peregrinação. O meu ficou transformado. Que legal, bacana. O meu é outra pessoa. Então, às vezes a gente tem esse contato com vocês durante a peregrinação, mas a gente não sabe o que aconteceu depois da peregrinação. E nós queremos saber. Coloca aí nos comentários, mande para nós, que certamente tem muitas, muitas, muitas histórias. E falando de história, Dunga, eu gosto das suas histórias. Tem muitas. Tem muitas. Tenho certeza que teve muitos perrengues, mas muitas coisas engraçadas também, muitas histórias marcantes. Queria que você contasse, como diretor espiritual, qual foi, talvez, o momento assim, de uma história mesmo. Uhum. Teve uma legal. Uma das vezes que lá estive, depois que nós terminamos a nossa Via Sacra, então geralmente a gente sai lá do pretório, né, ali onde Pôncio Pilatos ficava, onde Jesus vai pegar a cruz, e a gente vai fazer todo aquele percurso, e nós vamos hoje, por causa de 2000 anos, né, os muros se levantaram, foram destruídos, mudou um pouquinho o percurso, e a gente, quando chega no Santo Sepulcro, a gente vai ali por cima e vai descer pela igreja dos cóptas, dos etíopes ali. E ali, praticamente, a gente encerra a nossa Via Sacra, medita todas as estações. Depois nós vamos começar a descer umas escadinhas para chegar realmente dentro da igreja. E ali tem muitos degraus, né? Muito, né, acidental o piso, né? Porque imagina um piso de 2000 anos, né? Até mais, né? Bom, aí eu me lembro que eu estava assim, eu parei o grupo, falei, gente, olha... Eu parei, fiquei de costa para o caminho que a gente ia sair, de frente para o grupo. Falei, gente, agora nós vamos entrar dentro mesmo aqui da igreja. Entrar dentro é bacana. Nós vamos entrar na igreja de Santo Sepulcro. O piso é bem irregular, a gente precisa tomar muito cuidado para você não tropeçar. Gastei ali uns 10 minutos, porque realmente o grupo era de senhorinhas, né, e tudo mais. Então, para que ninguém se machucasse. Tal. Dei todo aquele aviso, né? E falei, então, podemos ir, gente? Por favor, gente. Tomem muito cuidado. Só que eu não percebi que o lugar onde eu estava justamente atrás de mim, tinha um degrau, né? E um degrau alto. E quando eu disse para todo mundo, então, gente, vamos então. E quando eu me virei, cadê o degrau? Eu pisei no nada. E quando eu bati o pé, eu torci, meu pé deu L, né? Luxou completamente. Meu pé, na hora, ficou deste tamanho. E todo mundo... você tinha razão. E na hora ali mesmo, um judeu ali que tinha um comércio ali embaixo já me providenciou gelo. Então, quer dizer, eu torci o meu pé. Justamente, era o último dia, a gente já estava voltando, só que a gente não voltou para o Brasil, a gente foi para Portugal. Então, o restante da minha peregrinação foi com o pé deste tamanho. Mas o mesmo foi tão forte que acabou sendo engraçado, porque eu adverti tanto, eu preparei tanto aquelas pessoas para tomarem cuidado, que eu mesmo acabei me machucando ali na hora, né? E isso é importante falar, Dunga, porque falando de Terra Santa, a gente precisa falar que é uma
uma peregrinação de Sim, muita caminhada. muito, Precisa não de se caminha grandes distâncias, mas se caminha toda hora. Sim. Né? Toda hora estamos caminhando. Sai do ônibus, chega ali, caminha 100 metros, caminha 50 metros, 30 metros. Não são grandes caminhadas, né? Mas assim, são caminhadas durante todo o dia. Imagina um lugar que desde o ano 70, que foi destruído pelos romanos, e sendo reconstruído. Jerusalém foi destruída 17 vezes completamente, reconstruída 18. Então o piso é irregular. Então, um bom tênis, um tênis velho, não compra tênis novo não, gente, para viajar. Nada de salto alto. Muito menos, né? Pega aquele tênis laceado mesmo, põe no pé para peregrinar, que é muito bom. Chapéu, boné, tudo. Tudo que puder para cobrir a pele, porque o sol lá é um sol para cada um. Douglas, você já foi no deserto? Já, fiz várias experiências no deserto. Fiz uma experiência no deserto uma vez de andar 3 quilômetros dentro do deserto. Uau. Fui andando. E o guia local, na época, falou assim, nós vamos fazer uma experiência hoje. Estávamos com tempo, estávamos hospedados em Jericó. Então, tivemos um tempo livre e eu queria realmente viver a experiência do deserto. E o guia disse para mim o seguinte, olha, nós vamos pegar uma rota que é segura e que você, depois de 500 metros, você não vai mais escutar o barulho da civilização, nem da cidade, nem da estrada. Você vai ficar com o barulho das aves, né? Do vento, mas barulho da cidade ou da estrada, zerar. E quanto mais você entrar... Aí ele me falou outra coisa. Depois de um determinado momento, você vai começar a ouvir o seu corpo. Olha só. Porque o nosso corpo faz muito barulho. Uhum. Desde o ronco do estômago, a batida do coração, respiração, né? E depois de um tempo, você vai ouvir a sua mente. Né? E ouvindo a sua mente, você vai ouvir Deus. Depois de 300 metros? Então, eu comecei a entrar e quando eu dei o meu primeiro passo, né, dentro daquilo que a gente pode chamar agora de deserto, e eu comecei a perceber que foi dando um fade out, digamos assim, né? Foi morrendo o som da estrada, o som da cidade, né? E andando mais um pouquinho, e verdadeiramente eu comecei a ouvir o barulho dos passos, o barulho do coração. Eu estava com fome e o meu estômago roncou, então eu ouvi o barulho da minha barriga. E eu fui andando, e chegou uma hora, e a gente andava assim. Alguém estava a 30 metros na frente e a 30 metros atrás. Então, tinha essa distância entre um e outro. Então, já não dava para ouvir também o barulho do outro. E chegou uma hora que eu comecei o meu pensamento, o que eu pensava, parecia que não era pensamento, era eu falando para mim. Era como se a minha boca estivesse falando no meu ouvido. Porque como eu não tinha nenhum barulho, o meu pensamento tinha volume. Né? Então, o meu pensamento tinha volume. E a experiência é mística, né? E você vai percebendo quando Deus fala com você. E como o que eu pensava tinha volume no meu ouvido, né? Se eu imaginasse Deus falando comigo, também teria volume no meu ouvido. Então, eu fiz uma experiência muito linda. Foi uma vez só que eu vivi isso, porque precisei ficar sem o grupo. Mas é impressionante a experiência do deserto, né? E quem vive um deserto, na verdade, vive a grande possibilidade de escutar realmente o que Deus fala. Então, você fica imaginando João Batista, né? Que era um essênio, né? Que vivia no deserto. O quanto João Batista, né? Que já tinha um relacionamento com o seu primo Jesus, que já tinha entendido por que ele veio, seu pai era sacerdote, ele poderia ter sido também sacerdote ou fazer parte do Sinédrio, mas ele optou por viver no deserto. Então, imagina essas pessoas, a intimidade com Deus que eles tinham, né? E ali eu pude fazer uma experiência muito linda, né? Nunca fiz isso uma vez só, nessas 45 vezes, mas é para me recordar para o resto da vida. É como se eu estivesse verdadeiramente ouvindo Deus, né? Porque o pensamento, ele tinha volume dessa vez, porque eu não ouvia mais nada. Então, você imagina você... antes disso, vou até te dizer uma coisa. Quando eu era profissional da mecânica,
Eu fiz uma experiência muito interessante de entrar num estúdio como esse, bem menor, e de isolamento total de qualquer tipo de som, né? E, inclusive com um fone de ouvido. E naquele fone de ouvido, eles iam colocando aos poucos barulhos da fábrica. Correia, engrenagem, buzina, gente falando, lixadeira, furadeira, tal. E no meio desses barulhos, eles colocavam o barulho de um rolamento com defeito. Isso era um treinamento que nós fazíamos, isso lá em 1982, 3, 4, 5, não era missionário ainda. E o treinamento era o seguinte, você dentro desse estúdio, o isolamento total, tirando e colocando sons até você definir o som de um rolamento ruim, para que você pudesse, dentro do dia a dia da fábrica, escutar o rolamento. Então, nós tínhamos um estetoscópio com uma agulha grande que encostava nos mancais para você escutar o barulho do rolamento, bom ou ruim, no meio de um punhado de barulho. Nossa. Então, foi a minha primeira experiência de som zero. E eu treinei muito meu ouvido para ouvir, no meio de muitos barulhos, o barulho de um rolamento. Então, isso é uma especialidade da mecânica de manutenção. E aí eu tinha autoridade para mandar parar a fábrica durante 3 horas para poder trocar um rolamento. E aí de mim, se aquele rolamento tivesse bom, eu ia dar um prejuízo de 3 horas de produção. Então, não podia errar. Então, aquele treinamento marcou muito a minha vida, porque no final dos 12 anos de fábrica, quando eu isolava todo o som da fábrica para ficar só com o som do rolamento, eu ouvia assim, o seu lugar não é mais aqui. Nossa. Sai daqui. Entendeu? Foi aí que eu tomei a decisão de ser missionário. Entendeu? Porque eu ouvi Deus falando comigo, entendeu? Dentro desse exercício de isolar, né? Bom, beleza. Eu voltei a ter essa experiência no deserto, né? Onde eu fui, não fruto do treinamento, mas consequência natural de estar no deserto. Foi isolando tudo. E naquele dia Deus me falou coisas que eu me lembro até hoje, entendeu? Que mudou a minha vida, né? Então, não cabe agora revelar o que Deus falou, mas que Ele falou. Você, como pregador, qual a importância dessas 45 vezes visitar a Terra Santa? Tem uma influência? Se você me pedir para pregar qualquer tema agora, eu começo a pregar. Não porque eu sou inteligente ou porque eu conheço de Bíblia, é porque eu fui na Terra Santa. Fantástico. Então, essa é a grande diferença na minha vida de pregador. Eu não preciso me preparar para pregar. Se você me pedir para pregar agora, sobre qualquer tema bíblico, fantástico, eu prego. Por causa das 45 vezes que lá estive, né? Porque basta eu fechar o olho e imaginar os lugares onde eu passei para que tudo venha à tona, né? Então, esse é o meu diferencial hoje, né? E também, lógico, me lembrando do Padre Jonas dizendo que nós deveríamos dormir fardados e com a arma, abraçado à arma e com ela carregada. Porque se tocasse a corneta, a gente tinha que sair da barraca atirando, né? Ou seja, a gente tem que ser como um soldado que está preparado, né? Se alguém me pedir para pregar, eu preciso de uma semana para me preparar, para pesquisar. Não, isso aí é evangelizador Nutella. Isso não é a escola do Padre Jonas, não. Padre Jonas, você tem que sair daqui agora e pregar depois da porta. Só que a Terra Santa acelerou esse processo na minha vida. 45 vezes. Imagina, eu entrei no Santo Sepulcro 45 vezes. Eu fui na Igreja da Natividade, onde Jesus nasceu, 45 vezes. Ou seja, é impossível você não ter uma experiência mística atrelado a um conhecimento dado pelos melhores guias que lá estive, né? Que eu pude conhecê-los, né? Todos os melhores guias de Israel, eu tive contato com eles e longas conversas com eles, né? Fantástico. Maravilhoso. O Padre Jonas tinha o desejo de levar a maior quantidade de filhos possíveis para a Terra Santa. Quando você foi a primeira vez, ele chegou assim, disse alguma coisa assim, meu filho. Eu me lembro da terceira vez que eu fui, que já foi com a obra de Maria. As 2 primeiras ele perguntou como é que foi, né? E eu narrei para ele como é que foi. Tal. Na terceira vez, quando já foi a primeira experiência com a obra de Maria, a conversa foi diferente. Eu me lembro,
Foi ali o comecinho dos anos 2000, né? 2003, 2004, alguma coisa assim. E ele chegou, ele já tinha... A gente já convivia desde 91, foi quando eu entrei na comunidade. A gente já dava muitos encontros juntos. Eu já estava começando a pregar com mais frequência. Eu comecei a pregar mesmo na Canção Nova depois do 3º, 4º ano que estava aqui. Pregar assim, encontros maiores, tal. Aquela responsabilidade também de ser pregador. E eu me lembro que quando eu estava me preparando para ir pela primeira vez com a Obra de Maria, ele me chamou, né? Ele me chamou e disse: hoje começa um novo tempo na sua vida. Nossa. Hoje começa. E eu falei: por quê, padre? Eu percebo que você já está pregando, né, a palavra de Deus, tem acompanhado. O Padre João era muito assim, de fazer esse atendimento pessoal conosco, né? E ele falou: eu tenho acompanhado suas pregações, né? Tenho visto a sua sede de estudo bíblico, tenho visto que você já tem uma determinada intimidade, né, com a palavra de Deus, mas hoje vai começar diferente, vai começar um tempo novo na sua vida, porque você vai tocar, né, no 5º evangelho, você vai pisar na Terra Santa. Então, aí fez uma oração para mim, ele colocou a mão dele no meu olho, né, pediu o batismo do Espírito Santo no meu olho, para que eu não olhasse as pedras como pedra, né, mas que eu olhasse as pedras como testemunha, né, que eu olhasse para uma oliveira não como uma árvore, mas como um ser vivo que viu Jesus, né? Então, ele foi falando umas coisas, botou a mão no meu ouvido, né? Falou assim: ó, que Deus abra teus ouvidos e que a hora que o guia começar a falar, que você tenha a capacidade de ouvir profundamente. Então, ele fez uma oração impressionante. Então, ele me iniciou, de fato, né? Foi um momento íntimo, ali na minha casa mesmo, né? A gente morava bem pertinho, e foi uma coisa maravilhosa. Então, eu entendi, né, o que seria a Terra Santa, né? Eu entendi. E quando eu peregrinei, já tinha umas 10, 12 peregrinações, eu entendi que Deus iria me levar muitas vezes lá. Eu entendi que seria uma missão. Então, não seria mais uma questão assim: poxa, dei sorte, mais uma vez, né? Ou mais uma oportunidade. Não, eu já deletei essa possibilidade, que também é uma bênção, mas eu entendi que Deus ia me levar muitas vezes. E quando eu completei 20 peregrinações, no costume judeu, quando você completa 20 alguma coisa, eles te desejam mais 100 como 20. Essa é a frase. Uau. E aí, 2 guias, a Daphne e a Selma, me deram um anel de presente, e no anel estava escrito: mais 100 como 20. Né? Então, esse anel é um anel assim, que significa muito para mim, né? E já estou na 45ª vez, mas quem sabe eu chegue à 100ª, né? Uau, uau. Disposição eu tenho, né, para fazer isso. Mas é claro, é um número que a gente brinca, mas é possível, sim, né? Então, mas elas desejaram isso com muita força e eu assumi, né, mais 100, com a mesma emoção, com a mesma entrega dessas 20 vezes. Então, eu digo o seguinte: quem for comigo para a Terra Santa pode não estar indo com o melhor guia, com uma pessoa de mais conhecimento, mas está indo com uma pessoa que se entrega 100% naquela missão de conduzir alguém para a Terra Santa. Porque, para mim, de tudo aquilo que eu faço, eu apresento programa, eu faço show, eu dou palestra, eu faço pregação, eu faço podcast, eu tenho Instagram, mas de todas as minhas atividades missionárias, a que eu considero a mais especial de todas é uma peregrinação. Nossa. Seja qual for o roteiro. Agora, se for Terra Santa, aí é top. E quando você volta da Terra Santa, o que o Monsenhor... Olha, quando eu volto para a Terra Santa, eu me sinto mais gente, né? Eu me sinto mais ser humano, mais pai, mais marido, mais amigo, né? É um batismo, sim, né? Então, pense bem. Verdadeiramente eu sinto isso, fisicamente, né? É uma experiência mesmo, física. É também espiritual. Mas eu me sinto mais forte, eu me sinto mais profissional, eu me sinto mais capacitado
toda vez que eu estou voltando da Terra Santa, parece que eu sou mergulhado numa cultura judaica, árabe, sabe? Eu sou mergulhado naquele jeito de ser deles, né? De um jeito assim, eu fico observando o árabe trabalhando, fico observando o judeu trabalhando. Eu falei, eu posso aprender muito mais com essas pessoas ainda, né? E eu volto de lá mais dunga, né? Eu volto mais marido, mais pai, mais apresentador de televisão, mais cantor, mais pregador, mais tudo. A minha vida material é melhor, entendeu? Eu tenho mais ideias, eu tenho mais disposição para trabalhar, eu tenho mais disposição para sair de casa e trazer o sustento para minha família. Então, cada vez que eu volto à Terra Santa, eu volto verdadeiramente batizado naquela terra. E o Padre Jonas rezou por você antes de ir? E quando você volta, o que é que ele te pergunta? O Padre Jonas é um homem muito carinhoso, né? Todas as vezes que a gente fazia uma viagem internacional, desde quando eu fui para a Inglaterra, por exemplo, que eu queria conhecer o Cavern Club, né? Onde os Beatles tocaram pela primeira vez, fui lá para evangelizar, é claro, né? Para dar encontros. Mas quando eu voltei, ele chegou para mim e falou assim, e aí, você foi lá? Esse lá significa Liverpool, né? Porque ele sabia do meu amor, meu carinho, né? Da minha admiração pelos Beatles. Então ele quis saber coisas do meu coração, né? Bom, se ele quis saber uma particularidade como essa, imagina no meio da evangelização. Então todas as vezes que eu voltei da Terra Santa, enquanto o Padre Jonas estava vivo, e eu como membro da comunidade, ele realmente me procurava nos intervalos dos encontros. E aí, meu filho, o que você aprendeu de novo? Né? Porque talvez um sacerdote ele não tenha aquela liberdade, digamos assim, de, quando chega no hotel, de chamar o guia local e bater aquele papo, tirar aquela dúvida, alguma coisa assim. Talvez até pela condição de sacerdote, ele vai ficar um pouco mais recolhido e tal, tudo mais. A gente entende isso e é verdade. Mas eu, como leigo, que estou ávido, né, e não posso desperdiçar nenhuma oportunidade para aprender mais, então eu sou um grude com os guias, né? Então eu digo durante o dia, hoje à noite, depois do jantar, posso te fazer umas perguntinhas? O guia até dá aquela risadinha, sabe? Então, por exemplo, o que mais me chamou a atenção na Terra Santa? Topografia, geografia, cronologia, nomes, Fantástico. cargos. Então, curiosidade, como assim? Olha, quantos anos tinha Abraão e seu filho no dia do sacrifício? Entendeu? Aí o guia tem a paciência, né, de abrir 3, 4, 5, 6 passagens bíblicas e fazer comigo o cálculo. Né? Então, são esse nível de curiosidade que hoje me faz chegar lá. Né? Então, quando eu vou para lá, eu estou muito interessado, principalmente na cronologia bíblica, né? Nos nomes que são lendas na Bíblia, dos nomes que são verdadeiramente personagens bíblicos, né? Quando que determinado personagem verdadeiramente chegou naquele lugar, o que é fato, o que é conto, o que é tradição. Então, essas coisas, nem tudo a gente pode falar na pregação, porque senão a gente desmonta também uma linha de pensamento que a pessoa construiu. É mais para uma vida mais acadêmica, algumas informações mais pessoais, né? Mas, assim, é muito. Então, todas essas informações, quando eu voltava, ele queria saber. Porque ele também ele entendia de que eu ia atrás dessas informações, né? Além de eu desenvolver meu trabalho de diretor espiritual, de animador, enfim, eu voltava com essas informações. E era atrás dessas informações que ele estava, entendeu? Então, a gente trocou muita figurinha nesse sentido. Foi maravilhoso. Então, ele sempre foi um pai assim interessado, né, na descoberta nova que o filho fazia. Então, essa experiência é maravilhosa. Terra Santa influenciou na música também. Tudo, nossa. Tem músicas que eu fiz lá, dentro do ônibus, né? Foi assim, né? Caminhando para Jerusalém, o pai o conduzia sempre a algum lugar, né? Então, são músicas que eu compus lá. Vem me visitar
Vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim. Me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer, que é a mãe mestra, né? Então, muitas músicas eu fiz escrevendo enquanto todo mundo dormia no ônibus, vindo da Galileia para a Judéia, e eu com um caderninho, com todas aquelas informações dos guias, né? Borbulhando dentro de mim e já escrevendo ali as letras das músicas, muitas delas já concebendo até a melodia. E chegava no Brasil, era vir aqui para o Mangata Produções e gravar, entendeu? Então, muita coisa foi feita, muita coisa mesmo. Recentemente mesmo, muita coisa eu compus na Terra Santa. Fantástico. Então, quem vai à Terra Santa tem essa grande experiência. Meu Deus! E muitos amigos nós fazemos lá também, né, Dunga? Verdade. Tenho muitos amigos lá. Tenho amigos na Palestina, né? Quero lembrar do José, que já faleceu, né? Tinha se casado com uma soteropolitana, uma baiana. Olha só. Morava lá em Belém. Seus filhos, né? O José... Seu Issa, perdão. Quem faleceu foi o seu Issa, que era o pai do José, que é pai do José e do Jesus, né? Que é uma família que nós amamos. Nós, sempre quando eu vou lá, eu me lembro de um fato, que nós estávamos estava com um grupo, e esse grupo realmente estava querendo comer uma comida diferente. Já estavam, né, com saudade da comida mais ocidental. Eu disse, olha, gente, só tem um jeito aqui, a gente tem que... O hotel que a gente estava era muito longe, mas nós iríamos passar pelo Nativity. Lembra do Nativity, né? Onde está o Nicolas, que é um barman lá, que é árabe, né? Muito amigo nosso. Falei, eu conheço um cara e tem um restaurante chamado Limoncello, que fica em frente a esse hotel. Só que ele está mais ou menos uns 4, 6 quilômetros de distância do nosso hotel. Então, a gente vai ter que parar ali, descer, a gente come e depois a gente se vira para ir embora. Pode ser? Não, tudo bem. Paramos em 8 pessoas, mas eu 9. Descemos ali, era mais ou menos umas 7 da noite, e ficamos ali, vamos jantando. O grupo seguiu para o hotel, né, para um jantar no hotel, e ali eles comeram. Ali tinha comida chinesa, tinha comida mexicana, comida italiana, né, japonesa e tal. Comeram muito bem, né? Conversamos. E quando eu olhei no relógio, já era meia-noite. Eu atravessei a rua e fui no hotel Nativity e falei para o Nicolas. O Nicolas entendia um pouco de português, eu falando um pouquinho de espanhol, a gente se comunicou. Nicolas, preciso de 2 táxis. Mas já era meia-noite, você está na Palestina, certo? Ele, amigo, o problema agora é meu, não é mais seu. Pode voltar para Limoncello, 15 minutos, o táxi está lá. Beleza, tá bom. Voltei, falei para as pessoas, gente, daqui uns 15 minutos o táxi vai estar aqui. Demorou mais um pouquinho, quando eu olhei no relógio já era 1 da manhã. Então imagina, nós na Palestina, à 1 da manhã, e esperando o táxi, coisa bem legal. De repente chegam os 2 táxis. Um Fiat 147 e um Corcel 1. Quem estava dirigindo? Os 2 filhos de José. Um tinha 13 anos e o outro tinha 14 anos. Meu Deus! Quando eu fui lá fora e vi que eram os 2 filhos do José, que era filho do seu Issa, que já está na eternidade. Eu falei, Jesus, José. Eles falavam um pouquinho de português. Nosso pai mandou a gente aqui e tal. Aí eu entrei no hotel, no restaurante, falei, gente, olha, é 1 da manhã, nós estamos na Palestina e eu consegui 2 táxis. Vamos pagar quanto? Vamos embora? Vamos. Quando todo mundo saiu e viram os 2 carros, olharam para mim e eu falei assim, gente, é o que nós temos para hoje? E entrou, agora imagina, já tinha 2 no carro, nós éramos em 9. Nossa. Entrou todo mundo naqueles 2 carros e nós fomos pelas ruas de Belém, Bet-Sahur, Bet-Jala, e chegamos no hotel. Quando nós chegamos no hotel, eu perguntei para o Jesus e para o José quanto era. Eles me disseram lá, ficou baratinho, $10, alguma coisa assim. E eu falei, gente, olha, é final de noite, né?
eles fizeram essa caridade conosco. Vamos fazer o seguinte, o que vocês tiverem no bolso aí, vamos tirar e vamos dar para eles. Nossa. Gente, eu não sei quanto deu. Aliás, eu sei quanto deu, mas não vou falar aqui não. Mas era muito dinheiro. E eu dei aquele dinheiro todinho para os dois e disse, entrega para o seu avô. Né? Eles entregaram. Aliás, entrega para o seu pai. Eles entregaram. No dia seguinte, 6 da manhã, o seu Issa, que estava vivo ainda, ele estava na porta do hotel, chorando, assim, copiosamente, agradecido por aquele dinheiro e querendo devolver. Nossa. Olha a honestidade do árabe católico, né? Mas ele queria devolver. Eu falei, não, esse dinheiro é de vocês, é para vocês. Foi uma generosidade nossa, dos brasileiros. Ele pegou aquele dinheiro, ele falou o que queria fazer com o dinheiro, que fazia isso. Resultado, alguns anos depois, eu voltei lá e os dois, o José e o Jesus, na porta do hotel, agora homens grandes, já são casados e são gigantes. O nível de gratidão deles permanece até hoje. Quando eu encontro com o José e com os 2 filhos, né? E o avô já está na eternidade, eles são gratos de uma forma tão emocionante que quando a gente chega com o grupo lá, que eles ficam sabendo que nós estamos lá, eles vão lá na porta do hotel. O José, a esposa é cabeleireira. A Claude, olha só que legal. A Claude é cabeleireira. O José também corta cabelo, já cortou meu cabelo lá. Olha, e os 2 filhos dele viraram praticamente guarda-costas nosso lá. Eles querem estar conosco. Então, são essas experiências maravilhosas, né, que a peregrinação nos dá. Então, os amigos feitos do lado palestino, o Rami, que é um guia católico, um árabe, né? Do lado também de Israel, o Ariel, o André, a Daphne, a Selma e tantos outros, né, que até já pararam de trabalhar, né? Nelson, Judite, são pessoas que a gente assim admira. E quando nós chegamos lá, eles fazem questão de ir aonde nós estamos, pelo nível de amizade que se formou nessas 45 vezes. Nós somos bem acolhidos. Super bem acolhidos. Mas quando você chega em Israel, eles não sabem o que fazem, né, para o brasileiro. Nós passamos na rua, Neymar, Pelé, Ronaldinho. E tem uma história bonita entre Brasil e Israel, que é a seguinte: nas caravelas, quando as caravelas vieram para o Brasil, que encostaram aqui, dentro de uma das caravelas tinha um homem chamado Basilei. Basilei, um judeu chamado Basilei. Foi esse Basilei que descobriu que aqui no Brasil tinha uma madeira forte, chamada pau de ferro, que era boa para fazer navio e dava muitas cores aos tecidos europeus. O Basilei começou a levar esse pau de ferro para a Europa. E esse pau de ferro começou a ser chamado de pau de Basilei. Pau de Basilei virou pau-brasil. Olha. E o nome do nosso país, que era Terra de Santa Cruz, passou a ser chamada de Brasil. O nome Brasil se deve a um judeu. Meu Deus. O nome... Essa eu não sabia. Exatamente. E isso está contado na história judaica no museu em Belo Horizonte, Museu Judaico. E Basilei também foi um homem que, quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, foi Basilei que acolheu Davi e deu a ele suprimentos, comida, remédio e tal. E cuidou do Davi. Então, na história do judeu, o Basilei, amigo do rei Davi, é muito conhecido. E o Basilei, que também deu nome ao nosso país, também é muito conhecido. Então, a nossa história com Israel é maravilhosa. Então, quando você chega lá e eles perguntam lá na entrada, na migração, where from? Aí você fala, Brasil. Eles falam assim, Basilei? Lembra disso? Verdade. Basilei? Você fala, sim, Basilei. Welcome! Então, é muito linda essa história de Brasil com Israel. Tanto o Basilei que ajudou o rei Davi, como o Basilei que deu nome ao nosso país, entendeu? Então, isso constrói uma amizade entre duas nações. Isso é maravilhoso. Então,
junta tudo isso, a 45 vezes, a experiência da Bíblia, a oração que você faz, não tem como não ser apaixonado por aquela terra. Qual a próxima peregrinação, Dunga? Dá para ser amanhã? Bom, olha, Porque depois disso tudo, dá vontade de a gente arrumar a nossa mala. Verdade. Eu não vejo a hora, graças a Deus, os voos comerciais para pessoas que trabalham em Israel, né? Estão abertos, né? Já existe uma comunicação, né, de todas as companhias aéreas dos seus países até Tel Aviv, né? Capital do país, né? Capital política do país, né? Que a capital de Israel sempre será Jerusalém. Né? Mas assim, agora, a partir do momento que esse conflito atual estiver um pouco mais equilibrado, já estamos aproximando desse momento, né? Graças a Deus. Aí sim teremos a oportunidade de voltarmos para lá com grupos. Hoje eu iria para lá tranquilamente, sem problema nenhum, sozinho. Claro que com grupo sim, você tem que ter uma segurança um pouco maior, uma tranquilidade midiática um pouco maior, mas isso vai acontecer. Eu creio que até o final desse ano, 2024, nós já estejamos voltando lá tranquilamente. Até lá, nós vamos peregrinar para outras terras também santas, que são os santuários marianos e tudo mais. Agora, dia 5 de março, temos uma. Esse ano volto ainda com a obra de Maria mais 4 vezes para peregrinar. Ou seja, peregrinar é um direito, né? É um privilégio que todos nós, que trabalhamos a vida toda. Veja, eu sou um homem de 60 anos, sou aposentado, né? E hoje eu destino a minha aposentadoria a ajudar alguém, né? Eu trabalho com televisão, com show, né? A minha aposentadoria, todos os meses, eu ajudo alguém. E muitas pessoas que estão aposentadas, que ainda estão em atividades, podem usar, por exemplo, a aposentadoria para viajar, né? Invista, né, a aposentadoria, e a gente sabe que a maior parte das pessoas que viajam são mais maduras, né, são de uma faixa etária um pouco maior, que podem conhecer o mundo, conhecer onde Deus quis, por exemplo, que sua mãe aparecesse, né, num determinado momento da história, numa guerra, numa catástrofe, né, num conflito. Então tem tanta história linda de santos e dos títulos de Nossa Senhora que vale a pena peregrinar. E a obra de Maria, a gente sabe, né, que o nosso querido Gilberto, a Salomé e todos os membros da comunidade da obra de Maria entregaram a vida também para isso. É uma dos braços de evangelização, mas é o principal braço Sim. de evangelização, sem Sim. dúvida. Então deixa o seu convite aí para o pessoal peregrinar com você durante essas peregrinações. Em março já não tem como mais. Exato. Mas olha, gente, a obra de Maria ela tem assim vários roteiros, né, com vários diretores espirituais, né? Então todos são excelentes. Você pode escolher qualquer um deles, né? Nem precisa ser comigo. Agora, se você optar de ir comigo, uma coisa eu vou te garantir: eu vou te dar o meu melhor, tá bom? Para estar com você, para te suprir de conhecimento que eu já adquiri nessas tantas peregrinações, não apenas na Terra Santa, mas também nos santuários marianos, leste europeu, enfim. É um prazer, é um gozo espiritual, a verdade é essa, né? É um prazer da alma que a gente tem de conduzir vocês. Para nós, esses dias de retiro, esses dias de peregrinação, são verdadeiros dias de retiro, com missa diária, com Bíblia na mão, com terço na mão, sabe? Com partilhas maravilhosas. As amizades feitas durante o período de uma peregrinação são para o resto da vida. Porque você vai encontrar com aquela pessoa e vai dizer assim: eu estive em Lourdes com você, né? Eu experimentei aquela espiritualidade, né, de Nossa Senhora de Lourdes com você. Então, as amizades feitas numa peregrinação, elas são para o resto da vida. Por isso que eu tenho tantos amigos, inúmeros amigos, que se encontram. Eu estive com você em 2000 e tanto, em 1900 e tanto, não, 2000 e tanto, né? Foi depois de 2000. Em 2010, 2015, 2001, eu estive com você em tal lugar, e ali mostra foto. Me lembro de você. Nossa, eu tinha cabelo preto ainda, que bacana. Então, essas amizades feitas na peregrinação são fantásticas. Então, entre em contato com a obra de Maria, está aí já aparecendo aí na sua telinha, do seu celular, do seu computador, da sua televisão. Liga, queira saber quanto custa, queira saber como é que paga. É muito mais possível
do que você imagina. Em vez de mandar consertar aquele Fusca, peregrine. Depois você conserta o Fusca. É muito bacana. Uma experiência que você merece e que você vai ter história para contar para o seu filho, para o seu neto, para os seus amigos, né, que vão beber do conhecimento que você adquiriu. Mais que viagens. Encontros com Deus. Dunga, quero agradecer imensamente. Nossa, Valeu. eu acho que tem que pegar todo esse podcast agora, assistir, reassistir. Faz uns cortes, me manda para eu poder publicar. Esse aqui não tem nem como fazer corte. Tanto conteúdo maravilhoso. Eu que já fui à Terra Santa tantas vezes, eu fico contando, aprendi com você a contar. Conte mesmo, conte mesmo. Aprendi com você a contar. Aprendi, imagine você que já peregrinou também para a Terra Santa, ou você que está se preparando. Nós não sabemos quando esse podcast vai ser assistido ou escutado. Então, certamente um conteúdo aí maravilhoso. Compartilhe. Você já viajou com Dunga? Já peregrinou com Dunga? Bota aí nos comentários. Não sabe o que você está perdendo. Bota aí nos comentários se você já viajou com ele, já fez essa experiência. Dunga, muito obrigado, viu? Valeu. Deus abençoe mesmo. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a comunidade Obra de Maria, comunidade Canção Nova, essa parceria maravilhosa. Deus diz que quando a gente abençoa, a gente também é abençoado. Deus abençoe Israel. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. O fato de nós peregrinarmos para a Terra Santa é como se nós estivéssemos abençoando Israel. E quem abençoa Israel também é abençoado. Amém. Mas a gente não pode terminar sem rezar. Opa, lógico. Vamos rezar juntos? Pedir para que você reze por esse povo que está assistindo, rezar também por toda essa situação de Israel, os nossos amigos que estão lá, rezar pela paz. Nós queremos, Senhor Jesus, nos colocar em Tuas mãos e lhe pedir que a nossa alma que anseia por Ti, assim como a corça, que nunca toma água impura, até encontrar a água pura, ela vive a sede em busca da água pura. Nós pedimos, Senhor Jesus, que a nossa alma ela Te busque incessantemente. Como dizia o nosso querido Padre Léo, que nós possamos buscar as coisas que vêm do alto, que estão no alto, mas que vêm até nós. E que nós possamos ser cada vez mais batizados na amizade feitas em Ti. Todas as amizades, todos os nossos relacionamentos, que sejam permeados, Senhor, pela unção do Teu Santo Espírito. E para que esses relacionamentos levem cura à nossa casa, ao nosso lugar de trabalho, onde nós nos divertimos. E por onde formos, Senhor Jesus, que nós possamos levar a Tua palavra de uma forma que as pessoas possam entender o que é a Sua palavra. Através da nossa vida, da nossa alegria, da nossa busca, do nosso empenho em querer crescer. Abençoa nossos projetos, abençoa as inspirações que o Senhor colocou no nosso coração, para que no seu devido tempo nós possamos proclamar que Tu és vivo, que és Senhor de toda a nossa vida, onde nós estivermos. Amém, Jesus. Amém. E colocamos tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo episódio, se Deus quiser.